pessoal de volta para a segunda parte da nossa aula de hoje, ainda falando sobre os efeitos dos recursos, tá? Vamos falar sobre efeito extensivo ou expansivo, tanto faz, subjetivo. Efeito expansivo subjetivo. Pessoal, esse efeito expansivo subjetivo, vocês já têm uma noção dele desde quando estudaram litisconsórcio. Quando vocês estudaram litisconsórcio, vocês viram que os atos e omissões benéficas praticados por um litisconsorte beneficiam os demais. Então, quando um dos litisconsortes, uma das pessoas que se encontra em um litisconsórcio, pratica um ato, e esse ato é um ato que gera benefício, esse benefício se estende, se expande para os outros sujeitos que estão em litisconsórcio. Um dos atos que o litisconsorte pode praticar e que pode gerar benefício para os demais litisconsortes, para os demais sujeitos que estão com ele no mesmo polo da relação processual, é recorrer. Se eventualmente eu e minha amiga aqui da frente, Natália, eu e Natália somos litisconsortes passivos, nós somos réus no processo. Fomos, eu e Natália, condenados solidariamente a pagar R$5.000 de uma dívida em favor de Daniel. Então, Daniel, autor, ingressou com ação de cobrança e nós fomos condenados a pagar solidariamente R$5.000 a Daniel. Apenas eu recorro. Eu apelo dessa sentença condenatória. E o tribunal, ao julgar o meu recurso de apelação, ele conhece e dá provimento ao meu recurso para anular a sentença recorrida. Ora, no momento em que o tribunal anula a sentença recorrida, essa anulação é um benefício em meu proveito e em proveito da minha litisconsorte passiva, que não recorreu. E é isso que diz o artigo 1005 do Código de Processo Civil acerca do efeito expansivo subjetivo, tá? Esse efeito, ele decorre do julgamento do recurso. É que o julgamento do recurso interposto por um litisconsorte pode beneficiar todos os demais litisconsortes, desde que, claro, aquele que recorreu seja beneficiado, né? Então, o provimento de um recurso interposto por um dos litisconsortes beneficia todos os demais litisconsortes, mesmo que eles não tenham recorrido. Portanto, no momento em que eu recorro, o tribunal conhece e dá provimento ao meu recurso de apelação, anulando a sentença condenatória. Essa anulação, esse benefício gerado pela anulação da sentença condenatória, não é dado apenas a mim, o recorrente. É dado também a Natália, minha litisconsorte passiva, que não recorreu. Ou seja, o provimento do recurso expandiu seus efeitos benéficos para outros sujeitos. Por isso que eu chamo de efeito expansivo subjetivo. Pois não, gente? Sim, se eventualmente eu não obtiver sucesso, agente, tá? Vou até colocar aqui, tá? É o julgamento do recurso provido. Tem que ser provido, tá? Se o meu recurso não for provido, se o meu recurso ou não for conhecido, ou for conhecido e desprovido, e se eu ainda não tinha
condenada em primeiro grau ao pagamento do montante máximo de honorários advocatícios, sabemos que o artigo 85, parágrafo 5º do Código de Processo Civil dirá que o recorrente terá uma majoração dos honorários advocatícios, tá? Mas só eu vou ter os honorários majorados. Por uma razão simples, olha aí. Desde quando vocês viram o litisconsórcio, gente? Ato ou omissão benéfica de um litisconsórcio beneficia os outros litisconsórcios. Ato ou omissão prejudicial não pode prejudicar os outros. É só o benéfico. Então, aqui eu só estendo o eventual efeito benéfico, que só ocorrerá se o recurso for provido, obviamente. Ok? Mas nós temos um outro efeito expansivo, um outro efeito extensivo, que é chamado de efeito extensivo ou expansivo objetivo. Efeito extensivo ou expansivo objetivo. Que pode se dar de duas formas. Eu posso ter o efeito expansivo objetivo interno e posso ter o efeito expansivo objetivo externo. O que é isso, pessoal? Isso diz respeito a que atos processuais serão atingidos pelo julgamento do recurso. Que atos processuais serão atingidos pelo provimento do recurso. Aqui também depende, pessoal, de recurso provido. Recurso provido. Se o recurso for provido, ele vai afetar atos do processo. Se o recurso for provido, o provimento recursal vai, no mínimo, afetar a decisão recorrida. Essa decisão recorrida, ela necessariamente é afetada com o provimento do recurso, porque ela será anulada, reformada, esclarecida ou integrada, tá? A decisão judicial, ela é afetada. Mas aí nós vamos ver quais pontos da decisão judicial são afetados pelo julgamento do recurso e se, eventualmente, o julgamento do recurso afeta outros atos processuais além da própria decisão recorrida. Pessoal, no recurso, eu também tenho capítulos decisórios que são devolvidos implicitamente. A regra do sistema recursal é que só estará devolvido ao Poder Judiciário o capítulo decisório expressamente impugnado pelo recorrente. A gente já viu isso aqui quando tratou da extensão ou dimensão horizontal do efeito devolutivo. Cabe ao recorrente, no seu recurso, decidir que capítulo ou que capítulos da decisão judicial serão devolvidos ao juízo ad quem para, em sendo conhecido o recurso, o juízo ad quem reexaminar o capítulo ou os capítulos decisórios que foram expressamente impugnados pelo recorrente. Então, a regra é que o juízo ad quem só poderá reexaminar capítulos decisórios expressamente impugnados pelo recorrente. Isso é lógico. Mas, pessoal, se um desses capítulos decisórios é considerado o capítulo principal e tem colado a ele um capítulo acessório, na hora em que eu devolvo o principal,
automaticamente o acessório também está devolvido. Porque acessório segue a sorte do principal. Não o contrário. Eu posso impugnar apenas um capítulo decisório acessório, Anderson? Posso. Isso significa que o principal vai estar impugnado junto? Não. Porque não é o principal que segue o acessório. Se eu impugnar só o acessório, é só o acessório que está devolvido. Mas se eu impugnar um capítulo principal e a ele estiver atrelado um capítulo acessório, mesmo que eu não impugne de forma expressa o capítulo acessório, ele também estará devolvido, porque não há como o acessório seguir ou ficar, melhor dizendo, se o principal for. Por que é que eu estou dizendo isso? Imaginemos que eu fui condenado, nossa amiga aqui, meu nome? Sim. Maria Fernanda. Então imaginemos que eu fui condenado a pagar a Maria Fernanda 10 mil reais de indenização por dano material. Maria Fernanda ajuizou uma ação indenizatória contra mim. O pedido dela, formulado na inicial, foi julgado totalmente procedente. Eu fui condenado, então, a pagar a Maria Fernanda 10 mil reais de indenização por dano material, que era o valor que ela pedia na petição inicial. Notem que essa minha sentença, essa nossa sentença, Maria Fernanda, ela já vai ter um primeiro capítulo aqui, condenatório. Fui condenado a pagar 10 mil reais a Maria Fernanda. Mas além de eu ser condenado a pagar 10 mil reais de dano material a Maria Fernanda, o juízo de primeiro grau também me condenou a pagar verbas sucumbenciais. Ele diz, Anderson, já que você perdeu, já que você sucumbiu, você vai pagar as custas e despesas do processo e vai pagar também honorários advocatícios em favor da advogada de Fernanda. Honorários estes que eu vou fixar em 15% do valor da condenação. Então eu vou pagar num capítulo condenatório 10 mil reais a Maria Fernanda. No outro capítulo condenatório da mesma sentença, eu vou ser condenado a pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. É o que nós chamamos de verbas de sucumbência. Vocês vão me convir que eu só fui condenado a pagar verbas de sucumbência porque fui condenado a pagar os 10 mil reais de indenização por dano material. Se eventualmente a pretensão formulada por Maria Fernanda na petição inicial tivesse sido julgada improcedente, eu não teria sido condenado a pagar verbas de sucumbência, porque eu não teria sucumbido. Notem que minha condenação em verbas sucumbenciais decorre de maneira direta do capítulo condenatório em que eu fui condenado a pagar 10 mil reais a Maria Fernanda. O capítulo condenatório referente às verbas de sucumbência é acessório de um capítulo condenatório principal. Eu posso apelar discutindo apenas a condenação em verbas de sucumbência? Eu posso. Pode ser que eu diga, olha, eu acho que o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais está excessivo, que eu não deveria ter sido condenado a pagar 15% de honorários advocatícios sucumbenciais, mas sim 10%, que é o valor mínimo. Eu posso apelar discutindo só o capítulo acessório. E o julgamento da minha apelação só vai afetar o capítulo acessório, não afeta o principal. Em nenhum momento o tribunal vai mexer nos 10 mil reais a que fui condenado a pagar em favor de Maria Fernanda. Mas eu geralmente apelo impugnando o principal, claro. Eu apelei impugnando o capítulo decisório em que o juízo ACO me condenou a pagar 10 mil reais de dano material a Maria Fernanda. Eu alego que não havia ato ilícito algum praticado por mim.
E, portanto, se eu não pratiquei ato ilícito, eu não tenho dever de indenizar absolutamente nada. Eu peço ao tribunal que conheça meu recurso, porque ele preenche todos os requisitos de admissibilidade, no mérito, dê provimento ao meu recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, de modo a julgar improcedente a pretensão formulada por Maria Fernanda na petição inicial. Notem que todos os argumentos que eu apresento no meu recurso são referentes a vícios do capítulo condenatório principal. Vícios da minha condenação a pagar R$10.000 de dano material a Maria Fernanda. Suponhamos que o tribunal, ao julgar o meu recurso, conhece dele, porque ele preenche todos os requisitos de admissibilidade, e dá provimento ao meu recurso, dizendo que eu realmente não cometi nenhum ato ilícito e, portanto, não tenho dever de indenizar. O tribunal irá reformar a sentença recorrida. Mas ele vai reformar só o capítulo decisório referente à minha condenação a pagar a indenização por dano material? O que vocês acham? Ele vai reformar e dizer: reforma a sentença recorrida para julgar improcedente a pretensão de Maria Fernanda, e eu vou continuar pagando custas, despesas processuais e honorários advocatícios? Não. Se reformou o capítulo principal, vai reformar o acessório também. Porque o acessório segue o principal. O tribunal vai dizer: conheço, dou provimento ao recurso de apelação de Anderson. Reforma a sentença recorrida para julgar improcedente a pretensão reduzida por Maria Fernanda na petição inicial e inverter a sucumbência. Aquelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% que eu pagaria ao advogado dela, agora é Maria Fernanda que vai pagar. Ela vai pagar as custas e despesas processuais e vai pagar honorários ao meu advogado. Houve uma inversão das verbas de sucumbência. Sabe o que é isso, pessoal? Efeito expansivo, objetivo, interno. Quando é que ocorre o efeito expansivo, objetivo, interno? É quando o provimento do recurso afeta capítulo decisório expressamente impugnado e também o capítulo acessório, que não estava expressamente impugnado, mas que estava devolvido de maneira implícita. Porque se eu mandei para lá para cima o principal, eu também estou mandando o acessório. Então, isso significa efeito expansivo, objetivo interno. É quando o provimento do recurso afeta o capítulo decisório expressamente impugnado pelo recorrente, mas também afeta dentro da própria decisão judicial recorrida, por isso que é interno, afeta dentro da própria decisão judicial recorrida, capítulo decisório acessório, não impugnado expressamente. Ok? Beleza? Anderson, se você tivesse apelado impugnando só as verbas de sucumbência, se você tivesse alegado o recurso apenas que os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% do valor da condenação são excessivos, e pedido para que a sentença fosse reformada apenas para reduzir o percentual dos honorários advocatícios de 15% do valor da condenação para 10% do valor da condenação.
E se o teu recurso fosse provido, Anderson? O tribunal ia dizer, Anderson tem razão. Os honorários advocatícios comerciais foram excessivos. Não era para o juiz do ACOR ter fixado em 15% do valor da condenação, e sim 10%. Conheço, dou provimento ao recurso de apelação de Anderson para reformar a sentença recorrida apenas no que tange aos honorários advocatícios subcomerciais, reduzindo o seu percentual de 15% do valor da condenação para 10% do valor da condenação. Teria havido efeito expansivo objetivo interno? Sim ou não? Não. Porque o que é o efeito expansivo objetivo interno? Julgamento do recurso afetando o capítulo decisório expressamente impugnado e outros capítulos decisórios que não foram expressamente impugnados, mas que são acessórios. Nesse nosso último exemplo, o provimento do recurso só afeta o capítulo decisório referente aos honorários advocatícios subcomerciais, e somente ele foi impugnado no meu recurso. Não teria tido efeito expansivo objetivo interno. Tá? E quando é, Anderson, que eu tenho efeito expansivo objetivo externo? Efeito expansivo objetivo interno. Notem que o interno é o julgamento do recurso, o provimento do recurso, afetando capítulos decisórios dentro da própria decisão. Por isso que ele é interno. Fica tudo dentro da própria decisão recorrida. Já o externo é quando o provimento do recurso afeta a decisão recorrida e afeta outros atos processuais. Afeta não apenas a decisão objeto do recurso, mas também vai afetar atos processuais anteriores ou posteriores a essa decisão recorrida. Sabe a apelação contra sentença que condena a pagar alimentos? A apelação contra sentença que condena a pagar alimentos, pense no alimentício, ela não tem efeito suspensivo ao legis. É uma das sentenças que está lá no parágrafo 1º do artigo 1012, como sendo sentenças cujas apelações não têm efeito suspensivo ao legis. Isso significa dizer que uma vez que eu seja condenado a pagar alimentos, essa sentença que condenou a pagar alimentos, ela é executável imediatamente. Imediatamente se pode promover o cumprimento dessa sentença. Imediatamente eu vou ser compelido, forçado, obrigado a pagar os alimentos. Ah, mas eu estou apelando dessa sentença. Não importa. Sua apelação não tem efeito suspensivo. Sua apelação não suspendeu a eficácia da sentença condenatória. Ela tem que ser cumprida agora. Ok. Mas eu apelei. O meu recurso de apelação é julgado. É conhecido, porque preenche os requisitos de admissibilidade. E quando o juiz vai julgar o mérito, ele me dá razão. Ele diz, antes não é o pai do menino, não tem que pagar alimentos. Reforma-se a sentença condenatória, que tinha sido uma sentença de procedência do pedido de alimentos, e agora o tribunal vai dizer, passa a ser de improcedência da pretensão alimentícia. É apenas a sentença condenatória que está sendo afetada por esse julgamento do recurso? Não. Lembram-se que a sentença de procedência do pedido de alimentos já estava sendo executada, no que a gente chama de execução provisória, ou cumprimento provisório de sentença? Pois bem, se o meu recurso de apelação é provido,
e, portanto, o tribunal me exonera da obrigação de pagar alimentos, esse provimento do meu recurso estará afetando a própria sentença recorrida, porque ela vai estar sendo reformada, e vai estar afetando também os atos de execução provisória da sentença recorrida. Eu não tenho mais que pagar, eu não tenho mais que continuar pagando. Sabe aqueles descontos que estavam acontecendo no meu contra-cheque aqui do UNM? Deixam de acontecer. Afetou, portanto, não apenas a própria decisão, mas atos de execução da decisão que já estavam sendo colocados em prática. E eles já estavam sendo colocados em prática por quê? Porque o recurso contra a decisão não tinha efeito suspensivo. E, portanto, a decisão podia ser executada imediatamente. Só pela ordem. Isso é parecido o que acontece com a tutela de urgência, quando o pedido é julgado procedente? Sim. Tá? No caso, quando ele é julgado improcedente, né? Porque aí afeta aquela tutela que tinha sido concedida, ela deixa de produzir seus efeitos, tá? Mas vamos supor que eu tenha uma tutela provisória concedida por decisão interlocutória, a sentença julgue procedente o pedido do autor e confirme a tutela provisória. Vou até deixar de fazer assim, porque se fizer assim, o gesto é ruim, se fizer assim, é ruim também. Tá? Então, vamos fazer um Vzinho que é para ser vitória para todo mundo, porque só está tendo derrota. Pois bem, imaginemos que ela seja concedida em decisão interlocutória e depois ela seja confirmada na sentença de procedência. O réu apele dessa sentença de procedência e o tribunal dê provimento à apelação para reformar a sentença. Está afetando não apenas a sentença, mas também todos os atos de cumprimento da tutela provisória, que já tinha sido concedida por decisão interlocutória, que tinha sido confirmada pela sentença e que continuava sendo executada. Porque a apelação contra a sentença que concede, confirma ou revoga a tutela provisória, também é a apelação que não tem efeito suspensivo apelese. Então tem que dar cumprimento àquilo de imediato. Então, essa execução que vinha sendo cumprida, por exemplo, agora, como é que se fosse no seu caso, como é que você entraria para reverter essa execução, para você restituir os valores que já tinham sido descontados? Em caso de alimentos, tá? O que passou, já se perdeu, não volta mais. Já diria Belmarx, tá? O que está pago, em caso de alimentos, né? Em outros casos, eu poderia pleitear, né? Se não for possível restituir a coisa ao status quo anterior, eu poderia pleitear indenização, a reparação do dano. Tá? Mas em caso de alimentos, pagou, tchau, não é repetível. Tá? Uma vez pago, tá pago, já é. Ok? Beleza? Outro exemplo aqui de efeito expansivo, objetivo externo. Imaginemos um processo, pessoal, em que uma das partes seja incapaz. Se uma das partes é incapaz, por qualquer motivo de incapacidade, obrigatoriamente nesse processo tem que haver intervenção do Ministério Público, não é assim? O MP vai intervir obrigatoriamente, dentre outras causas, naquelas em que haja interesses de incapaz. E aí nós estamos diante de um processo no qual uma das partes é incapaz. Uma das partes é Anderson Brito, incapaz, um bebê, completando hoje 16 anos de idade. Tá? Portanto, relativamente incapaz. Se Anderson, incapaz, é uma das partes, no processo em que Anderson é parte, ou em que Anderson é interessado, pode Anderson ser um terceiro interveniente. Se Anderson é incapaz, tem que ter intervenção do MP. Tem que ter intervenção do MP após a fase postulatória.
Passou da fase postulatória, o MP tem que ser intimado para atuar naquele processo. Sabe o que é que aconteceu nesse processo? Teve fase postulatória, cadê a intervenção do MP? Não é precisa, não é necessária, ok. Teve decisão saneadora, o juiz inaugurou uma fase instrutória, mandou fazer perícia, colheu depoimento de testemunhas, encerrou a fase instrutória, ele proferiu uma sentença. Cadê a intervenção do MP a partir da fase instrutória até a sentença? Não tem. O MP não foi intimado. Sabe-se lá como o MP toma conhecimento desse processo e verifica que esse processo foi julgado e foi instruído sem a sua intervenção obrigatória. O Ministério Público apela dessa sentença, dizendo que, na verdade, houve um erro na aplicação do direito processual, que a partir da decisão saneadora, portanto, na fase instrutória, na fase de julgamento, o MP deveria estar intervindo. O juízo não deu a oportunidade do MP intervir, não intimou o MP para intervir obrigatoriamente. O MP apela, alega esse erro improcedendo, requer, portanto, a anulação, invalidação, cassação da sentença recorrida. O tribunal conhece, dá provimento ao recurso do MP, anula a sentença recorrida. Mas vai anular apenas a sentença recorrida, pessoal? O vício, o erro improcedendo, está só na sentença? Ou ele já tinha sido praticado, ele já era observado antes mesmo da sentença? Antes da sentença eu já tinha o erro. Porque foi feita toda uma instrução do processo que deveria ter tido intervenção do MP, mas não teve. O erro improcedendo não está apenas dentro da sentença, ele está antes mesmo da sentença ser proferida. Se o recurso de apelação do Ministério Público é conhecido e provido, estarão anuladas ou anulados a sentença e todos os atos processuais de instrução. O tribunal vai dizer: anulo a sentença, anulo toda a instrução processual. A perícia está anulada, os depoimentos das testemunhas estão anulados, os depoimentos pessoais das partes estão anulados. Volte o processo para uma nova fase instrutória. O tribunal vai dizer: manda o processo de volta para o juízo ACOR. E juízo ACOR refaça toda a instrução do processo. Desta vez, com a participação do MP. Depois que tiver tudo instruído com a participação do MP, aí Vossa Excelência julga de novo, profere uma nova sentença. Efeito expansivo, objetivo externo. Não apenas a sentença apelada foi afetada, os atos de instrução processual que estavam fora da sentença também foram afetados no julgamento dessa apelação. Beleza, galera? Dúvidas aqui na sala sobre esses dois efeitos? Dúvidas da galera de casa? Hein? Ninguém em casa, tudo fechando. Beleza. Tudo ok. A Ana Luísa está dizendo que está tudo ok. Beleza. Prossigamos aqui, pessoal. O último efeito recursal é chamado de efeito regressivo ou de retratação. Efeito regressivo ou de retratação. Tá? Vou apagar aqui. Querem tirar foto? Pronto. Eu sei que o objetivo de tirar foto é só para eu ficar na foto. Porque, afinal de contas, isso aqui basicamente tem no slide, mas no slide não tem a minha beleza. Isso é natural, eu sei, pessoal.
São 14 anos dando aula disso. Apesar dos 16 de idade. Comecei cedo. Assim que eu comecei a falar, eu comecei a dar aula de direito processual civil. Comecei a falar e já vim dar aula aqui. Pois bem, pessoal, o último efeito recursal, efeito de retratação, ou também chamado de efeito regressivo. Efeito de retratação, efeito regressivo. Pessoal, o que é esse efeito de retratação? Esse efeito de retratação, ele não é regra no sistema recursal. Esse efeito de retratação, ele é excepcional no sistema recursal. Excepcional. Que espécies recursais, pessoal, serão dotadas desse efeito regressivo ou de retratação, tá? Basicamente, esse efeito vai existir no agravo de instrumento, no agravo interno, e em algumas apelações, não todas, algumas apelações. Quais apelações, amigo? Nós só teremos esse tal efeito regressivo ou de retratação nas apelações contra sentenças, terminativas, sentenças de improcedência liminar, e sentenças proferidas em processos cujos procedimentos ou ritos estão regulados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Somente esses recursos, basicamente, serão dotados desse tal efeito regressivo ou efeito de retratação. O agravo de instrumento, que combate decisões interlocutórias, de primeiro grau. O agravo interno, que combate decisões monocráticas de membros de tribunal, então desembargadores, ministros, quando decidem sozinhos, tá? Decisões monocráticas de membros de tribunal. E apelações também podem ter esse efeito regressivo, mas apenas quando elas são interpostas contra as seguintes sentenças. Sentenças terminativas, de extinção do processo sem resolução do mérito. Isso está lá no artigo 485. Artigo 485. Parágrafo 5º, melhor, parágrafo 7º do CPC. Sentença que extingue processo sem resolução do mérito. Se o autor apelar dessa sentença, essa apelação vai ter esse efeito regressivo. Eu vou já dizer o que é que ele traz, Sentença de improcedência liminar. Vocês já estudaram isso aqui, semestre há um ano atrás, em Direito Processual Civil 1. O que é a sentença de improcedência liminar? É quando o primeiro ato do juiz no processo já é a sentença. Julgando improcedente o pedido do autor, portanto, é uma sentença de mérito, declarando prescrição ou declarando decadência. Essa é a improcedência liminar. Liminar, pessoal, significa no limiar, no início. É a sentença de improcedência da pretensão do autor sendo proferida logo no início do processo. É de mérito. Esse efeito regressivo na sentença de improcedência liminar
está lá no artigo 332, parágrafo 3º do CPC. 332, parágrafo 3º do CPC. E também, alguns processos, eles têm seus ritos, seus procedimentos regulados no Estatuto da Criança e do Adolescente. É o caso, por exemplo, do processo de adoção, do processo de perda do poder familiar. O rito, passo a passo, desses processos não está regulado no Código de Processo Civil. Está regulado no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. E o artigo 198, inciso 7 do ECA, artigo 198, inciso 7 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que as apelações contra sentenças proferidas nos processos, cujos procedimentos, cujos ritos estão regulados no ECA, são apelações com efeito regressivo. Tá? Então, a apelação contra a sentença terminativa, que não resolve o mérito, a apelação contra a sentença de improcedência liminar, que é uma sentença de mérito, mas que é proferida já no início do processo, e apelações contra sentenças em processos regulados pelo ECA, pouco importando o resultado dessa sentença. Se o processo tem seu rito regulado no ECA, não importa se a sentença é de procedência, é de improcedência, é de extinção sem resolução do mérito, a apelação contra ela tem efeito regressivo. Mas, Anderson, enfim, o que danado é esse efeito regressivo? Esse efeito regressivo permite ao juízo ACO, retratar-se da decisão recorrida. Retratar-se da decisão recorrida. Para isso, é necessário que o recurso, primeiro, seja interposto. Segundo, que ele seja tempestivo. Primeiro, é necessário que o recurso seja interposto. Segundo, é necessário que ele seja tempestivo. Eu interponho o recurso, agora cuidado aqui, tá? Atenção no que Titio vai dizer. Quando eu interponho o recurso, a competência para o seu julgamento não é do juiz ACO. Não é. Competência para julgar o recurso é sempre do juiz adquirido. Sempre. Só que alguns recursos, como é o caso do agravo do instrumento, o agravo interno, e das apelações contra sentenças terminativas de improcedência liminar ou proferidas em processos regulados pelo ECA, vão permitir também que o próprio juízo ACO examine a decisão, reexamine a decisão recorrida e corrija o vício. Vamos lá. Quando eu recorro, vamos para a regra. Qual é a regra? Interposto o recurso, só quem pode corrigir a decisão é o juízo adquirido. Essa é a regra. Porque só ele e mais ninguém tem competência para julgar o recurso. Julgar o recurso, só o adquirente vai poder fazer. E se só o adquirente tem competência para julgar o recurso, somente ele pode reformar, anular, esclarecer ou integrar a decisão recorrida. Essa é a regra. Ao
alguns recursos permitirão que o juízo ACO também possa reformar, anular a decisão recorrida. E não apenas o adquirido. O ACO também vai poder fazer. Como assim? Se eu interponho um agravo de instrumento contra uma decisão interlocutória, se eu interponho um agravo interno contra uma decisão monocrática de desembargador, de ministro, de membro de tribunal, se eu interponho uma apelação contra a sentença terminativa de improcedência liminar ou em processo regulado pelo ECA, o juiz adquém vai poder reformar ou anular a decisão interlocutória, a decisão monocrática, a sentença, vai, claro, porque dele a competência para julgar o recurso. Mas nessas hipóteses, o juízo ACO também vai poder fazê-lo. O juízo ACO, excepcionalmente, também vai poder reformar ou anular a decisão interlocutória, objeto do agravo de instrumento, a decisão monocrática, objeto do agravo interno, a sentença, objeto de apelação nessas hipóteses. E é isso que a gente chama de efeito regressivo ou de retratação. É quando o próprio juízo ACO recebe a autorização da lei para o famoso eita porra, errei, vou corrigir. O próprio juízo ACO. Mas atenção, seu nome aqui? Luísa, atenção, Luísa. O juízo de retratação regressivo não é uma autorização para o juízo ACO julgar o recurso. Quando o juízo ACO retrata-se da decisão interlocutória, objeto de agravo de instrumento, da decisão monocrática, objeto de agravo interno, da sentença terminativa de improcedência liminar ou proferida em processos do ECA, objeto de apelação, ele não está julgando o agravo de instrumento, o agravo interno ou a apelação. Ele está apenas se retratando. Tanto é verdade que se o juízo ACO se retratar, ele tem que comunicar ao juízo adquém que se retratou. Ele tem que comunicar ao juízo adquém que ele próprio reformou ou anulou a decisão recorrida. Para quê? Para que o juízo adquém, quando for julgar o recurso, porque a competência para julgar o recurso é do adquém, continua sendo do adquém e é sempre do adquém, ele possa dizer: o recurso está prejudicado. Houve aquilo que a gente chama de ausência superveniente de interesse recursal. Quando o recorrente recorreu, ele tem interesse em recorrer. Como o juízo ACO, o próprio juízo ACO, já reformou, já anulou a decisão, como o próprio juízo ACO já fez aquilo que o recorrente queria, agora ele não tem mais interesse no julgamento médico do recurso. O tribunal, ao julgar o recurso, não irá conhecer do recurso, mas só quem pode julgar o recurso é o juízo adquém. Não pode o juízo ACO, antes de dar a palavra a vocês, dizer assim: em juízo de retratação, reformo a decisão interlocutória recorrida e, por conseguinte, nego o conhecimento ou não conheço do agravo de instrumento. Porque aí o juízo ACO está se arvorando, está usurpando uma competência que não é dele. Ele tem competência para se retratar? Tem, e apenas isso. Mas ele tem competência para julgar o recurso prejudicado ou não? Para dizer se o recurso deve ser admitido ou não? Não tem. E quando o órgão do Poder Judiciário usurpa
a competência de outro quando o órgão do Poder Judiciário de hierarquia inferior usurpa a competência do órgão do Poder Judiciário de hierarquia superior, cabe aí o que nós chamamos de reclamação. Você vai chegar para o tribunal e vai dizer na reclamação: ei, tribunal, vai deixar barato? Um juiz de primeiro grau subordinado a tu manda a tua competência agora, passando por cima de você, pegando um rolo compressor e te amassando todinho. Vai deixar? Então, o que é que eu quero que vocês observem aqui? Esses recursos permitem, excepcionalmente, que o juiz, o ACOR, também possa reformar ou anular a decisão de conduta. Ao fazer a análise dessa retratação, o juiz do ACOR pode se retratar, pode manter a decisão também, né? O juiz do ACOR pode dizer: eu acho que não cometi erro nenhum, eu mantenho a decisão. Só quem vai julgar o recurso, em qualquer hipótese, é o juiz adquirido. O juiz ACOR manteve a decisão recorrida, o juiz adquirido vai julgar o recurso. O juiz ACOR se retratou: Anderson, ele mesmo reformou, ele mesmo anulou a decisão recorrida. Quem vai julgar o recurso? O juiz adquirido. Porque essa competência para julgar o recurso é exclusiva do juiz adquirido. Tá? Agendou? Como é que as partes não conhecimento? Porque no momento que ele se retrata, ele publica a decisão, né, de retratação. Ele vai publicar. Não. Há a interposição do recurso, né? No caso do agravo interno e da apelação, esses recursos eles são interpostos perante o juízo ACOR. Eu protocolo no juízo ACOR. O agravo de instrumento é que eu vou protocolar diretamente no juiz adquirente. Mas o que é que o Código de Processo Civil diz? Que eu protocolo o agravo de instrumento do juiz adquirente e eu, agravante, recorrente, comunico ao juízo ACOR que protocolei. Então eu informo ao juízo de primeiro grau e digo: ei, recorri da tua decisão interlocutória, tá? Estou juntando aqui uma cópiazinha da minha petição do agravo de instrumento que eu protocolei lá no PJ, que eu protocolei lá no TRS. Por que eu faço essa complicação? Um dos motivos é permitir que o próprio juízo ACOR possa exercer retratação. Porque o juízo ACOR só vai exercer retratação se ele souber que houve a interposição do recurso. Ele só sabe que houve a interposição do recurso se eu comunicar. Notadamente, se os autos forem físicos. Se os autos forem eletrônicos, o próprio sistema comunica. Tá? Se os autos forem eletrônicos, beleza, aí é tranquilo. Mas se forem físicos, eu tenho que comunicar. Porque senão o juiz ACOR não sabe que eu agravei. E se ele não sabe que eu agravei, eu vou perder a oportunidade de o juiz ACOR exercer retratação. Que para mim pode ser muito bom. Porque se o juiz ACOR se retratar, se ele mesmo reformar, se ele mesmo anular a decisão, eu consigo, no juiz ACOR, aquilo que eu estou pedindo no recurso. É mais econômico. Nos outros dois, agravo interno e apelação, eu protocolo o recurso no próprio juiz ACOR. Então, o juiz ACOR já é o primeiro a saber que houve a interposição do recurso. Por quê? Porque o agravo interno é contra a decisão monocrática de membro de tribunal. O processo está lá com ele, com o relator do tribunal, o desembargador relator, o ministro relator. Ele proferiu uma decisão monocrática e eu interpus agravo interno. Ele é o primeiro a ver que eu interpus agravo interno. Ele já pode, eventualmente, se retratar. Se ele se retratar ou se ele mantiver, ele tem que publicar isso na imprensa oficial. Eu serei intimado para saber se ele se retratou ou se ele manteve. Tá? Do mesmo jeito, a apelação. A apelação é protocolada na vara, no juízo de primeiro grau, no juízo ACOR, naquilo que proferiu a sentença.
Tá? E aí, se for apelação contra esse tipo de sentença, que está aqui no quadro branco para vocês, poderá o juízo de primeiro grau também exercer retratação. Ok? Beleza, galera? Dúvidas? Não? Galera de casa, galera de casa. Vou ver aqui, tem uma mensagem no chat. Ana Luísa está dizendo, mandem foto do grupo, por favor. Tá? Pronto, estamos dizendo aqui que já mandaram. Já está a foto rodando para vocês. Show de bola, galera. Interessa? Então a prova vai até o A prova vai até aqui. Tá? Até o item 7, tá? Beleza? Vou encerrar por aqui. Não no lucro. Tá? Galera, um cheiro. Forte abraço para todos vocês. Bons estudos. Vou mandar no ABA também os informes sobre a prova, tá? Abração e até nossa próxima aula.